mais uma mesa aqui, um bate-papo da mostra Monstros no Cinema. É a nossa segunda mesa de debate. O tema de hoje é De Onde Nascem os Monstros? De uma certa forma, complementa o debate de sexta-feira passada, onde aqui a gente vai discutir um pouquinho de onde vêm as ideias, de onde surgem esses monstros que tanto nos aterrorizam e também que tanto nós amamos no cinema. Eu vou convidar aqui para participar da mesa comigo a pesquisadora Júlia Maas e o crítico e pesquisador Sérgio Maricone, que também é programador do Cine Brasília. Por favor, Sérgio e Júlia. Esse debate vai ter a participação da Bárbara Barbosa, que vai ser a nossa intérprete aí da linguagem brasileira de sinais, tá certo? Inclusive hoje, você está aqui, hoje nós tivemos a sessão do A Forma da Água, que foi com legenda descritiva, e no dia 3 de setembro nós teremos a exibição de Drácula, de Bram Stoker, com interpretação de Libras, né? Quem puder vir, vai ser uma sessão bem interessante, porque em vez de ter uma pessoa com a Bárbara aqui pessoalmente, ela vai aparecer nos cantinhos da tela já inserida no filme. Então não é algo que vai atrapalhar em nada, às vezes as pessoas acham que vai atrapalhar, mas a forma como é usado o recurso no filme é bem interessante, porque o intérprete só aparece quando tem diálogo ou quando precisa explicar alguma cena. Quando não precisa, ele sai. Aquela coisinha igual tem às vezes alguns recursos no celular de animação, né? A pessoa entra ali e depois sai de quadro. Tá? Então fica a dica de se conhecer alguém que necessite do recurso. Tá? O filme também vai ter uma legenda em português, ele vai ser dublado em português também. Tá? E integra dentro da nossa programação as sessões com recursos de acessibilidade. A gente teve audiodescrição, a legenda descritiva hoje, e no dia 3 a interpretação de Libras, certo? Vamos lá. De onde nascem os monstros? No debate da semana passada, e se eu não me engano, até no meu texto de curadoria, eu falo um pouco que os monstros eles sempre estiveram presentes, né, nas lendas, nos mitos, nas histórias que são contadas de geração para geração, e o cinema percebeu isso muito cedo, né, e trouxe isso para os filmes. O marco talvez é o período ali do expressionismo alemão e a produção dos anos 30 dos estúdios Universal, que se basearam muito na literatura gótica do final do século XIX. Né? Então, assim, eu queria conversar com vocês, iniciar esse papo. O que vocês acham dessas origens, né, de ter a literatura, de ter as lendas populares como base para poder surgir monstros, não só como Drácula, Frankenstein, mas também o Godzilla, né? Porque a gente pode ir até mais longe, pode ir ao período medieval, quando atravessar o Atlântico era algo perigoso, porque teria monstros, teria dragões, seres fantásticos que seriam, que de uma certa forma delimitariam, marcariam ali o fim do espaço, né, do mundo. Até ali a gente vai, dali não passa, porque o monstro vai pegar a gente, né? Então eu estou lançando isso aqui para deixar vocês à vontade para cada um comentar alguma coisa, até dentro do artigo que vocês escreveram no catálogo. No final, tá, gente? Nós vamos entregar para todo mundo que está participando um exemplar do catálogo. Tá? Se tiver alguém que participou da Masterclass no sábado, só vou pedir para nos passar o nome, para a gente já pedir para assinar ali na lista dos participantes da Masterclass, que esses já tinham garantido o catálogo também. Certo? Começar pela Júlia, pode ser? Pode. Isso. Vê se está aqui.
Alô? Ou sou eu que estou falando? Não, acho que é o microfone. Não, era o microfone, ele já estou vendo ele mexendo aqui. Bom, boa noite a todos. Obrigada, agradeço o convite, por participar aqui, muito legal estar aqui conversando com vocês e falando dos monstros, né, que nos assombram. Eu acho que a origem dos monstros, ela vem, eu acho não, tenho certeza, né, na verdade, que ela vem muito antes, assim, do medieval. Ela está desde da Grécia, né, dos egípcios, a gente já tem umas figuras, né, que misturam animais e homens, os próprios deuses, né, essas misturas impressionantes de bichos com seres humanos, né. As esfinges, tanto as esfinges egípcias quanto as esfinges gregas, né, já mostram aí um início desse imaginário, né, dessa coisa do imaginário, dessas figuras absurdas que amedrontam e ao mesmo tempo tem um poder envolvido, né. E aí eu acho que a origem disso vem também meio que para coordenar, para organizar as relações humanas, assim, né, de poder. De você ter um divino e você ter que obedecer a esse divino, porque ele é monstruoso, então você não sabe até onde vai o poder dele, né? Eu acho que vem muito disso, assim. E aí, lógico, aí o tempo vai passando, né? Esses monstros vão se modificando e as lendas vão surgindo também por conta, né, dessa coisa histórica que vai ficando nos resquícios e aí, enfim, vão se adaptando de acordo com a sociedade, né? A sociedade vai adaptando aquilo para o seu contexto. E aí a gente chega nas formas atuais que a gente tem aí, tanto o Frankenstein, né? Que atual, assim, de 1800, que a gente já tem que até hoje são esses mesmos monstros, né? Que a gente resgata. Então, assim, eu acho que a origem primeira, assim, a mais antiga, vem dessa coisa, desse relacionamento com o divino, com o inexplicável, com a natureza também, que tem muito de natureza nesses monstros, né? A própria forma de bicho, a forma do animal, do lobisomem, ser um lobo, né? Isso aí já é uma relação da coisa do mistério da natureza, eu acho, que está sempre nesses monstros. O Lago Ness, o monstro do Lago Ness, o Godzilla é um dinossauro, uma espécie de dinossauro, né? Enfim. Então eu acho que a origem primeira, assim, é dessa nossa relação com o inexplicável, com a coisa do divino e do poder, assim, da natureza. E aí, lógico, aí como eu falei, né, essa coisa vai se modificando e a gente vai se apropriando e transformando um pouco o homem também, né? Nós também somos monstros, mas aí a gente, enfim, dá essa adaptada. Então, só para começar, assim, também. Eu acho que primeira fala. Tem um microfone. Aí. Está funcionando, senão você usa o doutor. Ah, tá bom. Pode. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da Comunidade da Junta, que eu não conhecia. Mais uma vez é um prazer participar de uma mesa. Está baixo. Está baixo? Esse microfone ele está ruim desde semana Falando passada. assim, tá bom? Acho que você tem que posicionar ele bem próximo do outro. Né? Isso. Quando eu via o título de onde nascem De onde nascem os monstros? eu acho que eles nascem do medo, né? Imaginar. A Júlia falou bem, que vem desde os gregos, na Bíblia, em todas as culturas existem monstros e curiosamente, lobisomem, né? Os três filmes que eu me baseei para falar aqui, que era o Lobisomem, o Fantasma da Ópera e o Monstro da Lagoa Negra, o lobisomem principalmente generaliza de certa forma vários aspectos que englobam todos os monstros. Mas é isso, por que existe esse mito dos monstros e tudo mais? Eu sempre pensando, né, fazendo uma ilação aqui, os monstros surgem do medo, né? E quando é que surge o medo? O medo surge desde que a gente é gente, né? Tem o Johnny Cash, um músico de country americano, mais voltado, não um country mais conservador, mas um country mais contracultural. Ele tem um disco, uma música chamada Besta em Mim, né? E o lobisomem é um pouco isso, né? Quer dizer, a gente sabe que a gente tem um lado bestial, né? Que a gente domesticou de alguma maneira para poder atingir um grau civilizatório aceitável, vamos dizer assim, né?
filósofo Marcuse dizia que a civilização só pôde se civilizar porque ela sublimou aqueles impulsos bestiais, bárbaros que a gente tinha. Então você sublima isso para você obedecer leis, e a religião, por exemplo, são dois aspectos da humanidade que serviram para domesticar, para apaziguar o homem nesse seu lado bestial, né? E é curioso que o próprio Marcuse fala que você pode ou sublimar esses teus impulsos, ou você pode recalcar. Quando você recalca, sai uma bolha, né? Sai um furúnculo. E você vira um Hitler, você vira qualquer coisa assim, porque você domesticou de uma maneira errada, de uma maneira doentia, mórbida, esse impulso, vamos dizer assim, para extravasar esse lado negro que a gente tem. Os monstros servem muito para dizer, aliás, todo filme de monstro tem um lado bom, um lado ruim, e tem um lado romântico também. Porque além de ter os monstros representarem a dicotomia do bem e do mal, e do bom e do mal, eles também têm você pode fazer uma alegoria dessa coisa de você relacionar o feio com o mal e o bom com a virtude, o que é uma mentira, e os filmes mostram isso muito bem, né? Você pega o próprio Frankenstein, né? Frankenstein é romântico, né? O moço da Lagoa Negra se apaixona, mas ele mata todo mundo, menos a mocinha do filme, né? Então tem dessa coisa dicotômica, e que vem desde que a humanidade, aliás o mito do lobisomem é dos gregos, vem dos gregos, que Zeus criou um homem lobo. Tem uma coisa, vocês entrando na internet, a história é linda, né? Que você na internet tem a história do surgimento do primeiro lobisomem, que vem dos gregos. E se a gente for pensar no cinema, eu não vou me estender muito, mas vou fazer, desculpa, viu? Vou falar umas bobagens para quem é de cinema, né? Mas essa coisa da atração e do impacto enorme que existem os filmes de terror e de monstros, estou fazendo como se fosse uma coisa só, vem desde o começo do cinema. Para vocês terem uma ideia, o cinema foi criado, inventaram o cinematógrafo em 1895. Em 1896, o Méliès já fez, eu boto aqui, sempre esqueço o nome do filme, O Solar do Diabo, já em 1896. Depois ele fez outros filmes de terror, para vocês verem como desde que o cinema é cinema, fazendo uma analogia com a história da humanidade, existe essa coisa de se criar narrativas terroríficas, com monstros e tudo mais. O Méliès, não sei se vocês sabem, era um mágico. Ele não era de cinema nem nada, né? Acho que você deve saber, né? Mas a história do Méliès é muito engraçada, e essa história de como é que ele comprou o cinematógrafo dos irmãos Lumière. Ele estava na primeira exibição de cinema, que dizem que é a fundação do cinema, na verdade foi a invenção do cinematógrafo, né? A famosa exibição no Café de la Paix, em Paris, no Boulevard des Capucines, e o Méliès estava lá. E aí, quando acabou a sessão, passaram aqueles dois filminhos, Saída dos Operários da Fábrica e a chegada do trem à estação, o Méliès foi perguntar para um dos Lumière, porque um não estava, só estava um, né, na sessão. Porque eles eram inventores, não tinham nada a ver com cinema, os irmãos Lumière. Ele perguntou, vem cá, quanto é que custa esse negócio? Aí um dos Lumière falou assim, não sei, isso aí não serve para nada. Porque ele achava que aquilo era uma curiosidade apenas, uma coisa assim. E o Méliès, que era mágico, falou, eu quero comprar. Ele foi para Lyon para negociar um preço e comprou esse cinematógrafo, e ficou uma coisa incrível que ele fazia nas feiras, como mímica, pantomima, essas coisas. Ele passou a usar o cinematógrafo e ficou assim, um maior sucesso nas praças das cidades de Paris por conta dessa história. E ele acabou, eu digo que o Méliès vamos dizer assim, é um antecessor do Spielberg, né? Porque ele fez Uma Viagem à Lua em 1902, cheio de efeito especial, e os filmes de terror dele também eram cheios de efeitos especiais, com caveira passeando, gente sumindo, essas coisas todas. Bom, aí o Breno mencionou, porque no meu texto, eu não consegui
continuando aqui, do meu texto, que era sobre por que a Universal iniciou um segundo ciclo de terror a partir dos anos 40. Ela fez um pequeno interregno de 36, 38, 19, 40, 41, que é quando tem o Lobisomem, né? O filme Lobisomem, que eu vou comentar, se vocês quiserem fazer perguntas, que foi os que eu vi para essa conversa. A Universal já tinha o cinema norte-americano, eu falei, o do Méliès, cinema francês, ou seja, cinema mundial, e o próprio Thomas Edison já tinha feito um monte de filmes de terror também, antes da criação dos estúdios Universal, que fez todo um ciclo de cinema de terror dos anos 20. Por que ele fazia isso? Primeiro porque tem impacto em relação ao público, ele sabia que ia ganhar dinheiro com isso, porque tem público para isso. E depois ele faz esse pequeno intervalozinho, e em 41 ele inicia um segundo ciclo de filmes de terror. Para não me estender muito, eu só vou colocar essa coisa assim, depois a gente pode comentar sobre os filmes na conversa, é que não só o terror tem um impacto impressionante face às pessoas, porque as pessoas sentem medo. Aliás, eu não falei, eu tenho um parênteses, não fechei. O terror começa com o medo. E onde é que começa o medo? Fascinação. Hã? Fascinação. Com a fascinação? Não entendi, mas depois você explica. O medo começa na fascinação, no desafio, no estranho. Não, pode até ser, mas na minha linha de raciocínio é dizer que o medo começa com a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Né? Já começou aí, porque eles são expulsos do paraíso, eles têm que se defrontar com uma realidade turbulenta, hostil, e também com a finitude da vida, né? O medo começa quando você descobre que você é finito, que a inexorabilidade da morte. Então o medo começa daí. Portanto, é um atributo fundamental atributo não, é um elemento fundamental da natureza humana mesmo, sentir medo. E eu estava dizendo essa coisa que o cinema acompanha toda essa trajetória que vem da literatura, que vem dos mitos, vem das lendas, vem da literatura. E tem um aspecto que faz que o cinema de terror, ele surja em determinadas circunstâncias históricas muito específicas, ele surja com mais intensidade. Afinal de contas, ele surge o tempo todo, né? Mas ele surge com mais intensidade, como é o caso do expressionismo alemão, que era um prenúncio do que vinha do nazismo, né? Os filmes principais do expressionismo alemão começam nos anos 10, com o Estudante de Praga, em 1913, mas ele acompanha por todos os anos 20 até 1933, que é o ano da ascensão do Hitler. Todos os grandes diretores do expressionismo alemão se mandaram porque sacaram que o negócio ia ficar feio e foram para os Estados Unidos. E no caso da Universal, só para terminar aqui, que eu já falei, né? Tem uma circunstância, isso é uma relação minha, que em primeiro lugar, no primeiro ciclo, a depressão norte-americana, né, de 1929, que também influencia o segundo ciclo. Por quê? Porque em 41 ainda havia os efeitos da depressão norte-americana. Para vocês terem uma ideia, a depressão foi em 1929, mas ela durou 14 anos. A Bolsa de Valores de Nova York recuperou o valor de 1928, 14 anos depois. Então, 28, 38, 19, 40, 41, 42. O filme Lobisomem é de 41. Tem essa circunstância e tem também a circunstância já da Segunda Guerra Mundial, que é essa coisa que o mundo se vê num precipício, o que provoca um medo e inquietação nas pessoas, e que é uma circunstância muito propícia para a gente, para os filmes de terror. Por enquanto é só. Júlia, quer complementar? Não, eu acho que essa questão do medo, do surgimento do medo, em termos históricos, assim, da coisa do Adão e Eva, até que você comentou da questão da cultura medieval, que ela traz muito os monstros também. Coincidentemente, eu estava contando para o Breno que eu vi uma exposição de monstros nas iluminuras medievais. Foi uma coincidência que eu acho que
falando uma luz, assim, falando, olha, era pra ser mesmo esse debate, porque é justamente de onde vêm os monstros, né? Historicamente falando. E foi muito interessante essa exposição, porque eles usavam as luminuras, né? Usavam os monstros muito para ilustrar o que estava contra a moral da igreja, né? A moral cristã da época. Então, todo mundo que era, entre aspas, errado, ou seja, tanto os países além-mar, né, a questão desse novo mundo que se descobriu, como os próprios judeus ou os árabes, né, todo mundo que não era reconhecido dentro da moral cristã era pintado como monstro, né, como monstruoso. E, em parte, para gerar esse medo, né, do outro, de você não se relacionar com esse outro, não ter essa mistura, né, que não era desejada assim, pela igreja. E também a questão dos demônios, né, dos demônios do inferno, enfim, dos anjos caídos, que também impõe esse medo, né, cristão no controle, né, para controlar, eu acho que o comportamento humano. Assim. Então, eu acho que o medo vem muito dessa questão cristã também, né, desse controle da sociedade, assim, de pautar o que você deve e não deve fazer, o que é bom, o que é ruim, né. E é muito interessante ver também que eu tracei umas relações, assim, vendo essas iluminuras e lendo o catálogo da exposição, que todos os outsiders, todos os estranhos, né, os estranhos à cultura europeia cristã eram considerados esses monstros, eram pintados como muito peludos ou totalmente deformados, sem cabeça, e até ele faz uma menção a alguns santos que foram decapitados e continuaram vivos. Eu fiquei lembrando do Homem Sem Cabeça, né, da lenda do Homem Sem Cabeça, do Cavaleiro Sem Cabeça, que eu escrevi também sobre. Eu falei, nossa, olha aí, desde, né, da Bíblia, dos santos católicos. Mas enfim, e aí eu achei interessante porque essas pessoas que são fora são sempre os monstruosos, né? E os monstros atuais, os filmes também são meio outsiders, assim, né? O próprio Drácula é um cara que está isolado do mundo e ninguém entende. E aí que eu acho legal do Drácula do Bram Stoker é que tem um romance também, que ele é muito mais humano, né? Eu acho que eu até escrevo isso no texto, que apesar dele ser monstruoso na aparência, ele é super humano, porque ele virou um monstro por causa do amor. Então, assim, uma coisa super bonita, um fundo super romântico na história do monstro, que dá uma humanizada nele. E esses monstros são todos outsiders, né? O Frankenstein também é um cara incompreendido, que foge do mundo para, né, para sobreviver, né? King Kong. O King Kong também é um incompreendido. O Corcunda de Notre Dame. O Corcunda de Notre Dame também, né? Todos isolados desse mundo padrão, né? Então é muito interessante também. Se a gente parar para pensar, até hoje é assim, né? Dentro da sociedade, se você não está dentro daquele padrão de beleza, por exemplo, né, você já é visto de outra forma, já é colocado de outra forma. Eu brinco até que o Shrek, ele vem justamente para talvez bagunçar isso aí, porque ele ali talvez seja um dos primeiros a mostrar que você pode ter uma imagem diferente, fora do padrão, pode ser considerado um monstro, mas se você tem um bom coração, se você é uma boa pessoa, o resto é o resto, né? E o Shrek, ele vai um pouco por isso e ele acaba encantando o público como um todo, porque ele mostra que, assim, aquela figura monstruosa, ele faz coisas que a gente faz na intimidade e que é engraçado ali para mim, ou entre eu e uma outra pessoa que estiver comigo, né? Ele é mais bacana e mais legal do que aquele príncipe encantado, metrosexual, que aparece no segundo filme, filho daquela mãe maluca, né? E o Shrek mostra que de repente é esse até mesmo o novo homem, né? Você pode ter esse jeito meio abrutalhado, né? Meio grosseiro, mas isso pode ser encantador para uma outra pessoa, né? O filme que foi exibido antes do debate, o Monstros, já mostra como que as duas únicas pessoas ali do filme que estão dentro de um certo padrão estético, elas é que são os verdadeiros monstros, né?
porque todos aqueles que são os outsiders, que estão ali para serem exibidos no circo por conta de suas deformidades, que na época eles eram chamados até de aberrações, né? Eles na verdade eles não são os monstros, né? Eles acabam tomando uma atitude em relação àqueles personagens monstruosos, né? Que são a loura que tenta dar o golpe no dono do circo, que é um anão, e o homem mais forte, né? E no fim dão a ela uma aparência que no fundo era a aparência dela, né? Se a gente parar e pensar. Então o filme na época chocou muito, acho que até hoje ele choca, porque ele usa ali como atores pessoas que realmente tinham aquelas diferenças, deformidades, me desculpem se eu estiver usando o termo errado, né? E que de uma certa forma também viviam aquilo no seu dia a dia como atração de circo, né? E na época isso chocou, até se discute muito, a gente comentou isso aqui semana passada, se eu não me engano, se o que chocou porque o público não estava preparado para aquilo, ou se realmente, como estava muito fora do padrão, não valia a pena colocar aquilo ali, né? Porque até hoje eles estão, pessoas como essas mostradas no filme de 1931, elas estão totalmente fora do padrão, e realmente elas causam, né? As pessoas estão andando e encontram uma pessoa assim na rua, é o primeiro que todo mundo vai olhar, tem aquele que vai sair da calçada, vai trocar de caminho, não quer que a criança vê, né? E o filme de 1931, ele está tão atual e ele impacta até hoje, né? Eu acho que dentro dessa nossa programação, talvez é um dos filmes que pode ser mais discutido e debatido dentro dessa proposta de o que é o monstro, né? Até onde nós podemos ter essa besta e botar essa besta para fora, que essa besta pode ser sedutora também, ela não precisa nem sempre ter uma imagem horrenda, da mesma forma que o monstro, assim como o Shrek, ele pode ser sedutor, igual o monstro da forma da água, né? Que para aquela mulher ele é sedutor, ele é uma figura interessante, a atraiu de alguma forma, né? E hoje acho que hoje a sociedade permite mais ter também esse tipo de personagem. O próprio King Kong de 1931, ele talvez talvez pode ter sido visto mais como um monstro do que talvez um King Kong feito hoje, né? Porque o próprio King Kong do Peter Jackson, você vê uma relação ali, não só do monstro com a mulher, mas também da mulher com o monstro, que fica uma coisa mais tênue ali, na coisa meio amorosa mesmo, de uma relação entre duas pessoas. Até o King Kong do Peter Jackson já é uma figura mais velha, ele já está cansado, ele já está cheio de marcas, né? Ele já vive há muito tempo naquela ilha e com aquelas outras criaturas tão grandiosas quanto ele, né? E foi um olhar bem particular do Peter Jackson, a interpretação dele para essa figura do King Kong, né? E puxando agora para um outro viés que os monstros podem trazer também, são as metáforas, né? A gente meio que já falou um pouquinho aqui também de que eles acabam representando muita coisa, representam o medo, representam principalmente o medo do estrangeiro, do diferente, né? Até mesmo as bruxas na época medieval, elas eram colocadas de uma forma porque se a mulher já tinha um preconceito com a mulher em si, que morava sozinha no meio da floresta, etc. Mas se ela tinha algo de diferente no seu rosto, na forma de andar, uma corcunda que fosse, já era considerada como bruxa, né? E esses monstros todos que a gente está vendo aí no decorrer da mostra, eles representam muita coisa, acabam por si só falando um pouquinho da sociedade naquela época em que os filmes foram realizados, né? Você tem o Godzilla que representa todo aquele medo, todo aquele temor que
da energia atômica, do mau uso da energia atômica, né, do que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, ele é fruto disso, né? Você tem os próprios monstros da Universal que são realizados ali num período onde não se tinha dinheiro para nada, né, e os estúdios acabam investindo naquilo ali e o Drácula, de repente, do que é mostrado ali no filme de 31, talvez ele tenha um sentido diferente do Nosferatu, que foi feito na época do expressionismo alemão, da mesma forma que o Drácula original do livro do Bram Stoker pode, na época que ele foi lançado em 1897, ele pode ter tido também um outro sentido ali dentro do contexto social que o Bram Stoker escreveu o livro, na época da era vitoriana e tal. Né? E isso vai mudando também com o tempo. Né? O próprio Drácula do Bram Stoker, você tem ao mesmo tempo uma figura horripilante, mas todo mundo se apaixona ali com Drácula. Né? Ele não é mostrado dessa forma nos outros filmes. Né? O Coppola traz um olhar mais humano e romântico em cima da personagem, não só da literatura, mas também da figura histórica do Vlad Draco, que viveu lá na Transilvânia, realmente inspirou o Bram Stoker a escrever o livro que a gente conhece. A Bela e a Fera também. Sim, a Bela e a Fera. O próprio King Kong, né, tem quem diz que é uma adaptação da Bela e a Fera. Né? O Monstro da Lagoa Negra não passa de um King Kong aquático. Sim, sim. Debaixo d'água. Não, com certeza. Eu acho que assim, no fim, acaba que essas criaturas são tão... Ao mesmo tempo que elas são tão temidas, talvez até odiadas, a gente acaba tendo uma relação com elas. Não sei se pena é a palavra certa, né? Mas a gente cria uma ternura, né? Uma ternura. O Homem-Elefante do Lynch. Sim, sim. Mas eu acho que vem da identificação também, né? Da nossa Sim. identificação com esses personagens, assim. Eu acho que é o desconhecido que nos fascina tanto. Sim, sim. Desconhecido gera a causa. E, ao meu ver, né, a gente tem dois períodos bem distintos de monstros. Os monstros antigos, perfeitos, maus, não tem dúvida sobre quem são eles, são bem definidos no Drácula, a visão do Baal. E depois a gente chega numa outra época, Gerard Depardieu diz que a sensibilidade é um luxo. Quando a gente chega nesse período agora, eu acho que o romantismo para cá, a gente começou a ver coisa boa no monstro. A definição de monstro era um monstro. Sim. Mal era mal. E depois de um período, a gente começou a se humanizar. Quando a gente já era desmonstro. Mas a gente começou a poder ver as coisas com dois lados. Então, quando a gente vê, por exemplo, eu acho que isso vem de uma mistura de culturas. Então, o judeu com a pecado original. Então, esse medo que é colocado no cristianismo, ele surge da igreja precisando de dominar, acabam os reis, né? Ao final, os reis estão começando a correr risco, né? O império. Então, aí vem o cristianismo para solidificar isso junto da igreja. Mas, então, semeia um tipo de medo. Mas, o medo no judaísmo, ele está bem diferente. Mas os gregos já usavam o medo para controlar socialmente. A Medusa, Não, vários. mas eram as lendas. Sim, mas são monstros. São monstros e isso é usado como controle social. E também, você não pode fazer alguma coisa que você vai ter um retorno negativo. Vai ser entregue no Vou fazer um comentário. Realmente os monstros vão mudando através das épocas. Vai mudando completamente de acordo com o contexto histórico. O Drácula é um caso incrível, porque o Drácula foi um personagem histórico que existiu, né, que era um sujeito lá da Romênia. O Vlad. príncipe Vlad. O príncipe Vlad, que era o Dracul, né? Dracul. Exato. E ele era um reizinho que
foi ungido pelo Império Romano para dizimar os turcos. Ele era de uma maldade inacreditável. O Drácula bonzinho, ele empalava. Era Vládio Empalador. Empalava e comia, né? Porque ele era antropófago também. E ele deixava as farpas da madeira lá intactas para quando ele empalasse as feridas que, olha só, é igual fazer assim, as feridas, as farpas causarem hemorragias e matarem o sujeito. Se o cara não morresse empalado, ele morria com a infecção das farpas da negócio meio feio. Não, pois é. Mas sempre tem um que gosta de mostrar que é mais forte. Requinte da crueldade total. Agora, eu só quero fazer, Sim. que é em relação ao Nosferatu, né? O primeiro Nosferatu, que é do Murnau, de 1922, e depois o do Herzog, que é de 79, né? Se não me engano, né? Ele muda completamente. O Herzog, e toda a obra dele tem um aspecto antirracional, que o Herzog, todos os filmes dele dizem o seguinte, tem uma frase implícita, que é a razão que leva às tragédias da humanidade. Não é o pensamento mágico. E ele, o Nosferatu do Herzog, é a vitória da superstição. Porque o vampirinho sai de fininho. Vocês lembram do final do filme? Fala, você tem que botar sal, né? Assim, e o cara esquece, fica uma frestinha aqui, o vampiro, né? Sai por ali e sai voando, né? Uma cena linda, que é a vitória da superstição sobre a razão, porque ele dizia que as guerras não é fruto da irracionalidade, as guerras são fruto da razão. Né? Você pega o Mein Kampf do Hitler, você vai ver lá um pensamento racional perfeito. Então, coisa que o do Murnau é romântico. O Nosferatu do Murnau é que o amor resgata a maldade humana. Né? Como em vários, né? Como em todos esses aí que o monstro é bonzinho, bonzinho não digo, né? Mas se apaixona, o monstro se apaixona e tudo mais. Então, quer dizer, vai mudando de acordo com uma certa percepção de época, né? Em relação à religião, nem se fala, né? Nem se fala. É que eu notei, dentro da plateia, desse caixão, que hoje a gente encontra a cidade e na época, e não era família, assim, realmente era um filme de terror. E agora é uma comédia. Então, assim, a mudança que teve em 30, 40 anos, assim, talvez mais, você tem que contar mais um tempo. É incrível. Sim. Eu vejo assim, a gente também muda, a gente sente diferente. Mesmo quem viveu lá e está vivendo aqui, o sentimento mudou pela cultura, né? Vai mudando, muda pensamento, muda sentimento. Até os medos acabam, até os medos que vão gerar os monstros acabam mudando, né? Mais de terror que tem para mim agora do que eu comentei com o senhor da catástrofe. Ah, sim, aquele filme. Ele realmente gera medo. Olha, medo é ver o que está acontecendo no mundo, dá medo. O medo, um aspecto importante que eu não comentei, que é também o medo das doenças. Né? As doenças, tem, né, há pouco tempo a AIDS, mas na época da Idade Média, a peste. A peste deformava as pessoas. Então, o monstro era real. Você tinha monstros reais. Lá em Lisboa, nos anos 80, tinha um sujeito que ficava no Rocio, que se chamava Homem-Elefante, que era um monstro. Todo mundo atravessava a rua, ninguém passava perto do Homem-Elefante, porque ele tinha uma doença, que eu esqueci o nome, que deformava inteiramente, ficava com a cara. Mas chamam de elefantismo, mas tem um nome. A pessoa que cuidou dele me falou. E eu cuidei dele, ele acabou morrendo, né? Porque é uma doença progressiva. Então, as doenças, para vocês terem uma ideia, o que poderia ser o iluminismo, que é a época das navegações. A época das navegações trouxe a peste, que vinha na pulga dos ratos que vinham nos porões dos navios. E se espalhava a peste por
toda uma comunidade enorme. Então você vê que uma época que seria uma época de grandes descobertas, descobrimento, de grande iluminismo do ponto de vista intelectual, acabou sendo também, teve a sua contrapartida, que foi a peste, né? Que vinha por conta de um bichinho Invisível na época. invisível. Né? Mas todo bem traz um pouco de mal, sucessivamente. É mesmo. Se você gosta muito de uma pessoa, você ama essa pessoa. Se você gosta mais ainda, você ama mais ainda. Se você ama mais ainda, você é doente. Você chega a odiar, chega a um Você estado é mais maníaco. ácido do amor. É o ódio. Tá na obsessão, né? Não, e é interessante que, como eu falei, os monstros vão mudando, né? Hoje o nosso medo não é o mesmo de quando o Mojica fez A Meia-Noite Levarei Sua Alma, que a gente programou aqui, né? Ali ele já encarna figuras, ele para criar o Zé do Caixão, ele se inspira nos filmes que ele via no cinema, que o pai dele era projecionista. Então a capa, muita gente diz que vem de Drácula, mas tem gente que diz que vem da figura do Exu Caveira, né? Porque tem a cartola, tem a capa, né? Até, se não me engano, a primeira imagem dele acontecendo justamente o enterro, e ele está retinho assim, com a capa, e assim, já é uma figura estranha, porque ele está usando uma indumentária que, naquele período que se passa o filme na época ele era contemporâneo, não era filme de época, já não se usava no Brasil nem cartola e nem capa. Isso se fosse lá no finalzinho do século XIX, ainda na época do finalzinho do Império lá, Dom Pedro II, talvez sim, né? Então ele já cria toda uma imagem impactante dessa figura, e com o tempo vem a questão da unha também, né? E que é uma coisa diferente nele, e ele usa para poder o personagem está em busca de uma mulher ideal, né? Ele tem até um pensamento um pouco similar ao pensamento nazista, né? Que ele quer a mulher ideal para gerar um filho ideal para ele, né? Um filho perfeito, né? E a mulher ideal para ele é a mulher que não tem medo, né? A mulher que ele vai colocar lá um monte de aranha caranguejeira nela, e ela vai aceitar aquilo, vai ser forte o suficiente para poder resistir àquilo ali, né? Então, assim, é um pensamento que o personagem vai em praticamente todos os filmes atrás disso. Nos 3 filmes que compõem aí a trajetória do Zé do Caixão, em busca dessa mulher ideal, perfeita, é isso, ele sempre coloca. E é o que faz o Mojica depois transformar isso no grande espetáculo que o personagem acaba entrando, se tornando, né? E que vai ter programa na televisão, e que vai apresentar o Cine Trash na TV Bandeirante no final dos anos 90, e aterrorizar todo mundo, porque ele jogava as pragas e as maldições, e aí as pessoas não desligavam a televisão com medo de que aquilo que ele fala vai acontecer, né? Vai pegar, né? E hoje os nossos medos são eu acho que o escuro continua sendo um medo eterno. A gente sempre tem medo do escuro, do que está ali na sombra, né? Mas na sombra hoje a gente não tem mais o Drácula, talvez, né? A gente não tem mais o lobisomem, né? A gente tem a violência urbana, de uma certa forma, que está presente no nosso cotidiano, em qualquer lugar aqui no Brasil, que é muito pior, né? Tem gente que entra debaixo da cama no interior. Ah, sim, não, tem isso. Não, mas eu não deixo meu cobertor para fora da cama até hoje, eu tenho 39 anos. Não faço isso não. Vai que. Mas né? eu acho que tem muitos filmes também de terror agora que usam a questão dos espíritos, né? Sim. Que a gente não tem como explicar, não tem, né? Espírito e demônio eu acho que sempre vai estar em alta, né? Porque o monstro ele é mais palpável, né? Assim, Sim, ele é mais material do que o... Eu particularmente acho que nós deveríamos ter medo dos monstros que vivem dentro da gente. Que é o que só se mostra no escurão de nós mesmos. Com certeza. E tem muito filme sobre isso também. Norman Bates é o quê? Né? Norman Bates,
e outros filmes, o próprio Hannibal Lecter também, a gente citou eles aqui na semana passada, né, são monstros humanos, vamos assim dizer, tem a figura do homem perfeito e tal, que te atrai tudo, mas assim, te fechou com ele num lugar, lascou, você sai bobear morto dali, despedaçado. Que é o serial killer tem disso, né? Ele tem uma lábia, ele é sedutor, né? Ele consegue, ele tem um poder de convencimento. Psicopata, serial killer, eles têm esse poder de convencimento, né? De fazer você ir para algo que de repente vai ser prejudicial para você. Vista o Dr. Bumbum aí, gente. Né? Ele conseguia, a mulher chegava na casa, via que era uma casa, ele conseguia convencer a mulher a ficar ali numa situação que ela eu não acredito que nenhuma mulher não tinha noção de que aquilo ali estava errado, aquela situação estava errada. Ele conseguia convencer e fazer ela correr um risco de vida, né? Oi? O maníaco do parque, né? Então, assim, os monstros, eles estão por aí, né? Eu fico só me perguntando como que assim, tirando aquele vampirinho que brilhava, que eu já disse, não é vampiro, é fada, aquilo, né? Como é que seria hoje, né? Não, o crepúsculo, que o vampiro brilhava no sol. O vampiro tem que ser destruído pelo sol, gente. Não existe ele brilhar tipo o Swarovski, entendeu? Não tem isso. Né? Então, assim, eu me pergunto muito como que seriam hoje, né? Como é que seria hoje o Drácula hoje, o Frankenstein hoje, né? Como é que essas figuras a gente poderia tê-las hoje representadas nos dias de hoje? Vocês conseguem imaginar assim? A gente tem o Drácula do Bram Stoker, que representa um pouco muito esse período do auge da AIDS também, né? Ele tem uma coisa assim. Olha, por exemplo, só fazer um comentário, o lobisomem, se você pegar hoje, como é que seria o lobisomem hoje? Porque no filme desse 41 é muito curioso, porque ele vira um monstro, que ele que é um aristocrata e tudo mais, o personagem principal, depois que ele é contaminado por você falou dos imigrantes e tudo mais, por uma cigana. Quer dizer, essa coisa que vem de fora, estranha, de uma outra cultura e tudo mais, que é o Bela, né? A mãe do Bela é a bruxa entre aspas, que é uma cigana, que vem do seu alcance, e o Bela contamina o personagem principal. Tem uma coisa, vamos dizer assim, muito conservadora nessa percepção. Eu acho que um lobisomem de hoje talvez invertesse essa lógica, né, vamos dizer assim, né? Tem também a coisa da razão, né? Do pensamento racional e mágico, né? Porque o pai do aristocrata fala o tempo todo, isso não existe, não sei o que, fala que isso é uma bobagem, isso é superstição e tudo mais. Ou seja, mas o principal eu acho que é esse lado conservador do filme. Quando você analisa esses filmes hoje, você vê um monte de coisa que você pode retirar deles a partir de uma perspectiva de hoje, que leva o filme para um outro território, né? Diga-se. Ele mostra que eu não sei se para a época era válido, mas eu acredito que tem uma mensagem dizendo assim, ele, Zé do Caixão, que não acredita, que não tem medo de monstros, ele é a vítima depois. Então é um modo também de mostrar para aquela sociedade daquela época tema o Dia dos Mortos, o respeito ao Dia dos Mortos, respeito aos mortos, aos cemitérios, né? Então aquilo é de uma época. E essa coisa do respeito aos cemitérios, a gente vê, por exemplo, sempre tem, até hoje, existe o respeito aos cemitérios, existe todas as religiões, existe o medo, né? Que ele mantém várias virtudes, mas existe sobretudo a vida de respeitar. Então, respeito ao Dia dos Mortos, o dia do México faz festa, na maioria das culturas a gente vai ver que é um dia de você respeitar, etc. Ou não para hoje não tem mais isso. Mas no filme ele fala, não pode andar meia-noite, no Dia dos Mortos, tem que ficar em casa, no Dia dos Mortos vão sair. E ele banaliza todos aqueles valores de uma época e por causa disso ele sofre o ataque. Então, são esses filmes que há mais tempo eu acho que sempre tinha um jogo. Olha, se você fizer
lado bom, não tem mais esse jogo de valores. Muito por aí. Não, mas de destruir, assim, Esses de valores. alienígenas são todos péssimos. Esses monstros dos zumbis. Mas existe um lado do não alienígena estar se comportando contra a sociedade. Inadequadamente frente à ordem social que ele está invadindo. Tem duas pessoas querendo fazer pergunta, né? Acho que só tudo que estávamos falando, é muito perceptível que acho que o medo no geral vem muito do desconhecido, né? A gente tem todo um desenvolvimento filosófico lá da época dos gregos em que há todo aquele medo da morte, começa tudo com o medo da morte, e aí é assim que se manipulam todas as proporções e tudo mais, com as lendas, metáforas, e aí depois a gente vem para uma época em que o homem começa a estudar sobre Deus, e o homem começa a temer a Deus, e antes disso vem a questão dos monstros, que seria algo que não é conhecido, alguma coisa do imaginário, e a maioria dos primeiros filmes tem uma relação muito próxima com o cristianismo, assim, e dessa punição de Deus, a punição do ser superior. E aí depois a gente tem toda essa questão dos vírus e tudo mais, que são seres, você estava falando da peste, são seres que naquela época era uma doença que vinha de um lugar onde a gente não conseguia chegar, uma doença que vinha do além, do nada. Então, eu acho que a trajetória do monstro, ela vem dessa coisa mais de criatura e ela vai passando por seres que vêm de vírus que a gente não conhece, e junto com o desenvolvimento tecnológico, a gente vai continuando criando medo de coisas que a gente não conhece. Então aí vem, agora a gente conhece tudo do corpo humano, mas ainda existem vírus que a gente não conhece. Aí a gente começa a ter toda a criação do zumbi, que não era só um morto-vivo, mas o zumbi que era um vivo e foi infectado. O zumbi e há muito, assim, eu não sei, pode ser uma percepção pessoal minha, mas acho que às vezes o medo é muito... O medo vem muito atrelado ao preconceito, principalmente assim, é uma questão muito xenófoba de você, há muitas histórias de povos desconhecidos e sempre ligado ao desconhecido, até o ponto de a gente chegar agora e a gente ter tipo, histórias de outros mundos que são sempre lugares onde a gente não tem conhecimento. A partir do momento que você descobre o mundo, a gente tem que sair dele para poder falar do desconhecido. Então a gente começa a ter os aliens extraterrestres. E até os próprios monstros acabam sendo uma representação desse temor, dessa xenofobia, né? De repente os primeiros filmes de aliens, como a gente comentou aqui, representavam, eles vinham de Marte, que era o país vermelho, né, o planeta vermelho, já era uma representação do comunismo, né, da União Soviética. Semana passada que eu comentei, tem um livro chamado Da Natureza dos Monstros, de um professor da UFMG, lá em Belo Horizonte, Luiz Nazário, que ele vai pegando esses monstros todos que a gente conhece de cinema e ele vai desconstruindo o que a gente conhece deles, né? E eu lembro que eu cheguei a fazer um curso com ele e ele falou, ele desconstruiu para mim o Predador, que num primeiro momento você vê o Predador, é um monstro, um alienígena que está ali matando os homens, consegue ver as pessoas pelo calor do corpo, se eu não me engano, ou pelo sangue, eu não me lembro, eu sei que as pessoas ficam pelo calor, né? Só que o que está por trás da confecção, da criação daquela maquiagem, daquela fantasia, daquela armadura que o ator veste? Ele representa alguma coisa ali, né? Aquele todo mundo acha o máximo e tal, mas assim, ele está de dread, né? O que seria talvez o cabelo dele é dread, né? Nós exibimos aqui o Médico e o Monstro, a versão de, se não me engano, ela é de 31 ou 32, né, estrelado pelo Frederick Martin, que ele se transforma no monstro. Você olha para o monstro que ele se transforma, é um homem negro. Entendeu? Um homem negro. Todo o traço do rosto, da maquiagem, né, é de um homem negro. Então, assim, eu citei dois casos aqui, que hoje eu sei que vai ter mais um filme do Predador. Ele vai estar lá com dread e tal,
Mas de repente hoje aquela armadura, talvez ela não tenha aquele mesmo sentido de que ela foi criada lá nos anos 80. Porque isso é muito importante também, a gente entender esses monstros, né? Contemporaneizar eles com o período deles. Você tem uma série de filmes onde tem, nós exibimos aqui um Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo, né? E são filmes, de uma certa forma, muito moralistas, né? Porque assim, você fumou maconha, então não adianta, morte na certa. Fez sexo, transou, morte na certa. Então assim, e eles representam, eles estão ali nos anos 80, o estouro desses filmes é nos anos 80, a época de Reagan, entendeu? Que era um cara super conservador, vem do cinema, mas super conservador, super moralista, né? Então, a gente sempre tem que trazer esses filmes e tentar colocá-los, situá-los na época que eles foram realizados, não ter preconceitos com eles, que eu acho que é essencial, né? Não só com eles, mas com qualquer obra artística, seja ela literatura, pintura, cinema, música. A gente tem que contextualizar isso. A gente não pode contextualizar para a nossa época. A nossa época hoje, os dias de hoje, de repente se surgisse um predador com aquela característica criado hoje, ele não seria aceito. Teriam vozes criticando, alertando sobre isso, né? Então assim, a gente tem que tomar muito esse cuidado, porque isso também, no meu ponto de vista, acaba sendo uma representação de um medo nosso, né? Esse medo hoje de que você não pode fazer isso porque não vai agradar um determinado grupo de pessoas. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso deixa de ser medo, né? De você não poder, talvez como artista, representar algo ou fazer a representação de algo porque vai desagradar, entendeu? Óbvio que a gente tem que entender todo o contexto, entender do que você vai falar, para não correr o risco justamente de você ser apedrejado. Tem só... Peraí, tem só ela aqui, eu olhei atrás e depois ela. Você. Eu acho interessante essa questão que você comentou de contextualizar, né? E assim, um monstro que sempre meio que é um monstro, sempre tá tendo poesia também, eu acredito que um reflexo dessa geração atual seria os efeitos visuais, porque o último trailer do Godzilla que saiu agora da Capcom, O Rei dos Monstros. gente, aquilo lá é efeito visual puro, né? Não sei como que vai ser a trama, né? Mas aquilo traz um fascínio assim, que é o reflexo da nossa Eles, na verdade, se a gente parar e pensar, os monstros sempre nos fascinaram pela forma como eles são exibidos, né? O Frankenstein é um homem muito alto, né? O próprio Godzilla já, na época, né, na versão de 54, que foi a que a gente programou, ele já era uma criatura monstruosa, muito grande, né? E esse agora é maior ainda, maior do que aquele, né? E sempre muito poderoso, né? Ele lança, ele é ao mesmo tempo que ele é uma mistura de baleia com lagarto, ele também remete um pouco ao dragão, porque ele solta algumas coisas, um gás tóxico, um raio atômico pela boca, né? Ele é uma mutação, né? Ele é fruto de uma mutação devido à energia atômica, né? Então, e hoje é engraçado que eu vi o trailer também e eu lembro do último filme. Ele nesse trailer agora, ele já é meio colocado até como herói. Não sei se você teve essa sensação, mas eu tive a impressão que é o Godzilla que vai salvar a gente. Né? É o Godzilla que vai salvar. A gente não tem mais salvação. A gente não tem mais salvação. Daqui não sai nada. Não, tanto que no trailer, a menininha lá, que é a estranha lá do bagulho estranho lá, ela fala pra uma personagem que me deu a entender que é a mãe dela, chama a mulher de monstro, você é um monstro. Eu acho que tem isso no trailer. Por exemplo, mas ao mesmo tempo que tem essa questão da evolução dos efeitos visuais assim, eu vejo também uma falta de criatividade dentro desse meio.
cinema sempre vai ser cópia. Até onde vão surgir monstros originais? Tem um filme, ele só não entrou na mostra porque eu não sabia se ele ainda estava disponível se ele tinha mídia para a gente poder exibir, que é Um Lugar Silencioso. É um filme que foi lançado esse ano. O ator protagonista do filme também é o diretor e roteirista. E assim, é um filme de monstro alienígena, pelo menos eu entendi que eram alienígenas. E o filme, ele tem o uso do efeito visual, mas o que mais ganha no filme é o silêncio. Porque assim, faz barulho, morreu. O monstro, ele pega as pessoas pelo som, né? Ele não vê, né? Ele tem uma audição muito aguçada, e isso faz ele ir até as pessoas e matá-las, comê-las, né? Exterminar a humanidade, porque a humanidade está praticamente exterminada. Existem só alguns grupinhos, inclusive aquela família, né? Então, assim, nós aqui dentro da sala de CCBB. Então, assim, o que eu achei interessante ali é o filme utilizar de um recurso que é o som ou a ausência de som, né, para poder cativar o espectador. E teve gente que não entendeu, achava que estava com problema e tal, né, e te deixa com medo. O silêncio também te dá medo, né? Uma rua escura, sem barulho nenhum, lascou. Alguém está esperando na esquina. Sim, aí do autoral, mas ele foi lançado aqui no Brasil por uma major, entendeu? Eu acho que assim, tem todo um olhar autoral realmente, porque se não me engano é o primeiro trabalho dele como diretor. Eu não sei falar o nome dele, porque o nome dele é diferente. Isso. John Krasinski. Era tão mais fácil quando era Rock Hudson, né? Então, Arnold Schwarzenegger que começou a atrapalhar o negócio todo, né? E o filme ele é autoral, porque eu acho que ele banca o filme também, então ele é um dos produtores, né? Ele dá um olho. Aí agora já querem fazer a continuação. Aí quando começa a fazer a continuação é que o negócio estraga tudo, porque nem sempre você vai conseguir, assim, ou não sei se vai ser ele que vai fazer e tal, você não consegue manter aquele clima. É que nem os Jogos Mortais. O primeiro eu acho maravilhoso, né? Toda a forma como o roteiro é construído, para no final a gente descobrir quem é aquela criatura, aquele monstro que está ali causando tudo aquilo ali, te impacta. Depois virou um pornô de terror, né, sanguinolento, onde o objetivo era só mostrar uma forma mais cruel e indigesta de você ver alguém morrer, né? Infelizmente virou isso, né? Mas assim, o próximo Godzilla, tudo indica que é ele que vai salvar a gente. Ele queria fazer um comentário também. Na verdade, eu vou fazer 3 observações, que você tocou no filme John Krasinski, mais 2 pequenas observações. No caso do John Krasinski, uma das grandes decisões dele foi não explicar o surgimento dos seres, a questão do silêncio, né? Isso foi sensacional. Assim, eu fiquei decepcionado por ter justamente essa sequência. Acho que o filme todo tem uma pegada do Twilight Zone e uma pegada também independente, apesar da produção ser da Paramount. Aquele cara lá do Armagedon, ele fazia aqueles filmes dele, que você viu um dia, mas o filme foi produzido com pouco recurso, né? E o Krasinski conseguiu dar essa pegada de ainda de imaginação, que foi sensacional, né? A segunda observação é com relação ao que você colocou, o período que você estava querendo se referir é um pouquinho antes do expressionismo, do caligarismo, que tem inclusive um livro chamado Do Caligarismo na Hidra, né? Que é decorrido no gabinete do Dr. Caligari, que era aquele cara que hipnotizava o sonâmbulo, e tem toda essa questão de manipulação da população, que aí levou, evidentemente, ao paralelo com Hitler, né? Então isso foi um grande sucesso de bilheteria, esse filme, né? Um baita plot twist no final, e esse paralelo com a sessão de Hitler, né?
Né? Mas não é O só cara- ele não é só ele, Não, porque teve o vários. Golem, o Testamento do Dr. Mapuzzi, que é um filme antinazista de 1933. Isso, mas o gabinete é de 20. É de né? 20. Né? Essa observação. E outra observação, essa na verdade é da Gênesis, a menina colocou aí, e essa da Gênesis do medo, né? Porque o medo, todos nós sentimos medo, só que existe alguma coisa gravada na nossa mente, né? Que eles chamam hardwired, que acontecia. Os hominídeos tinham medo, eles estavam dentro das cavernas e tinha um barulho de grama, eles se protegiam e realmente podia ter um predador o tempo inteiro. Né? Então isso começou a surgir. Quando esse medo começou a ficar irracional, porque aquele barulho de grama não tinha uma explicação lógica, podia não ser nada, acontecer alguma coisa, esse componente genético começou a ficar gravado. Né? Daí o desenvolvimento das doenças, de ansiedade, das mentais e tal. Então o medo vem um pouco assim, a gênese desse medo, o medo amplificado, o medo irracional, ele vem antes das questões dos gregos, ele já é uma coisa até biológica, o homem é propenso a sentir um medo irracional. Por isso que você onde tem 25% de chance de ter um episódio de ansiedade ou depressão, é porque você carrega o gene da depressão e da ansiedade, ele é muito, a estatística é gigantesca. Então o homem tem essa proteção. Um quarto da população vai sentir algo, né? Então essa questão do medo, ela vem um pouquinho antes. Né? E depois tudo que foi colocado na questão da manipulação, na questão de infligir esse medo na população, porque o homem tem uma propensão também de acreditar em coisas irracionais. Então é isso. O medo também está relacionado à sobrevivência, né? Exatamente. Nessa época E da ele, pré-história. na verdade, antes dessa coisa ficar Não só da pré-história, irracional, mas geral. o medo teve, como você falou, ele teve um componente de sobrevivência. O homem ele sobreviveu porque aquele receio de sair da caverna favoreceu muito ele. Porque ele sobreviveu. O Homo sapiens ganhou a guerra na evolução. Ele ganhou a guerra, não. Ele foi o vencedor, né? Apesar de ter o Neandertal ali para fazer. Mas ele acabou sendo o vencedor dessa questão. Então esse medo é uma coisa nativa, né? Inclusive o irracional. Antes de passar para a própria pessoa, a gente só esqueceu o seguinte: vou precisar usar esse microfone sem fio, Sandra. Só para passar para a próxima pessoa, porque está gravando, acredito que a câmera super potente ali de Thiago Sabino tenha conseguido gravar, captar o som do que a gente falou até agora. Aí quem quiser fazer alguma colocação, só vou pedir para levantar a mão. Tá? Ela aqui queria falar, ó. Não precisa ficar com medo do microfone não, gente. Não é um monstro. Se bem que daqui a pouco o cinema pode criar. Já tem filme de elevador que mata, lasanha assassina, então de repente pode ter um microfone. Até camisa. Gente, tem um filme, eu só não programei, tem um filme que é Camisinha Assassina. É da mesma produtora do Vingador Tóxico. Entendeu? E eu lembro até hoje, esse filme foi lançado no Brasil em VHS. No finalzinho dos anos 90, 97, esse filme foi lançado no Brasil. É uma produção alemã, baseada numa comic, num quadrinho, e foi rodado em Nova York, e é uma produção alemã, falada em alemão. E eu lembro que o distribuidor colocou assim uma frase muito sugestiva: dessa vez ela come você. Entendeu? E esse filme eu ainda vou achar, se a gente tiver a oportunidade de fazer Monstros no Cinema 2, eu quero colocar a Camisinha Assassina, porque é o reflexo de um tempo, entendeu? É final dos anos 90. Vagina dentada também junto, né? Oi? Tem que pôr a vagina dentada junto. Sim, também. A vagina dentada é para hoje. Eu acho que ela seria mais usada hoje, né? Usual para os dias de hoje. Mas a Camisinha Assassina é de 97 e ela vem justamente para condenar, né? Quem era vítima da Camisinha Assassina é porque estava traindo, estava fazendo coisa errada, entendeu? Segundo a ótica da pessoa que cria a Camisinha Assassina. Desculpa ter feito esse parênteses. Não. Vai ser, né? Não com esse papo aí. Esse papo é
bem perto do microfone para sair bem o som. Isso. Não, era só para complementar, até vocês estavam falando, e ele começou a falar, colocar o medo também, como já vim dentro da gente, né? Eu fiz um trabalho uma vez, eu me formei em cinema, tem 5 anos, e aí eu fiz um trabalho uma vez sobre isso, os diretores e como eles expressam o medo através dos filmes, e é tudo muito psicológico. O próprio Zé Mujica, eu fiz um documentário com ele, e ele fala para mim que muitos dos filmes dele, ele partiu do medo que ele tinha da Umbanda, da cultura da Umbanda, Daí entendeu? a figura do... Exatamente, do que Do você Exu falou. Caveira, é. Exatamente. E aí era mais nesse sentido mesmo também, vocês já acabaram já entrando, mas... Camisinha assassina meio que vem. Mais alguém para fazer pergunta? Aqui, ó. Ali. Depois dele vai para vocês. Só um minutinho. Coisa rápida. Tudo certo? Só voltando ao filme do Lugar Silencioso. Pra mim, a parte mais genial do filme não é, tipo, o monstro em si. Porque antes tinha muito medo, tipo, o que tem no escuro? Será que é um espírito? Aí hoje em dia eles explicam de onde veio o espírito. De aí que é uma história, né, e a gente perde o medo. Aí era um lagarto gigante, era não sei o quê. O que eu acho muito massa desse filme é exatamente isso. O medo é a gente fazer alguma coisa que vá atrair o bicho. Tanto que eu assisti com meu irmão, cara, pra eu me virar pra fazer qualquer coisa, eu me virava morrendo de medo de fazer qualquer barulho. Então, assim, eu só queria comentar que eu achei esse filme genial por conta... Porque, assim, quando a gente vai olhar o bicho, assim, ok. É um cara gigantesco, quebra-cabeça, mas, tipo, não é nada muito meu Deus, eu vou ficar morrendo de medo do bicho, entendeu? Eu acho que a questão mesmo é o que a gente pode fazer que possa causar a nossa própria morte. É o Lugar Silencioso. Foi lançado agora no começo do ano. Tem só uma pessoa para falar ali, depois a gente volta aqui. Vem aqui para você. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei combinando uma coisa que você falou devido às mudanças do próprio padrão do medo no ser humano na atualidade, como seria, por exemplo, um Drácula na atualidade, como seria um lobisomem na atualidade. E eu acho que esses conceitos de monstro são extremamente atemporais e você pode, sabe, adequar para hoje praticamente sem nenhum problema. Porque, por exemplo, eu acho que o Drácula e o lobisomem, pegando o seu exemplo, eles surgiram como uma forma meio que de distanciar características negativas humanas e transferi-las a uma outra coisa, a um ser não humano. Então, o que é o Drácula? O que é o vampiro? O vampiro nada mais é do que um viciado megalomaníaco. Ele controla as pessoas, tem um ego enorme e vive com base de sangue, é viciado no sangue. O que é o lobisomem? O lobisomem, basicamente, poderia ser considerado uma pessoa muito forte, mas com muita raiva, que deixou essa característica física subir a cabeça dela. Então, eles são extremamente maleáveis aos dias de hoje, porque surgiram como uma tentativa do ser humano de falar: essas características negativas são talvez nossas, mas vamos transferir, sabe? Vamos colocar em outra coisa para a gente se sentir um pouquinho melhor com a gente mesmo. O vampiro é um viciado, talvez como eu, é um megalomaníaco, talvez como eu, mas ele é um não humano. Então a pessoa se sente um pouquinho melhor sabendo que essas características são não humanas, entre aspas. Mas eu vou só fazer uma colocação. Eles são não humanos, mas eles eram humanos em determinado Sim, momento. exatamente. Você pode se tornar um vampiro, assim, né, dentro da história do vampiro, ou um lobisomem. Tanto que o lobisomem americano, em Londres, eles eram uns caras, assim, jovens, super identificação total com o espectador. E ele é atacado, de repente, vira um lobisomem. E tem essa questão, né, do sofrimento dele, de se perceber agora como um monstro, né? Então, eu acho que isso é uma questão que a gente... Eu acho que esse limite do ser humano e do monstro, ele é muito mais sutil do que... Não é tão bem dividido, assim, sabe? Eu acho que os homens também podem se tornar monstros a qualquer momento. Exatamente, mas é aí que eu pego o que você falou e você falou muito bem. Era um humano. Sim, porque aí virou um monstro. Virou um monstro, mas aí a pessoa,
vai conseguir se distanciar, porque ele não é mais um ser humano, é um monstro. Pode ser. Mais algum? Aqui, peraí. Tem aquele rapaz ali. Deixa só esse rapaz atrás aí. Aí a gente passa pra você. Oi? Não, pode falar você. Fala você primeiro, depois eu passo pra ele. Não, só duas coisinhas assim que eu queria falar. Eu lembrei do Babadook, não sei se vocês já assistiram. Eu gosto muito, eu acho muito bom. Eu acho que ele me deu medo, É recente, é um filme australiano, acho que tem uns 3, 4 anos, não sei. E aí, mas o interessante dele é ver que a questão do monstro, que é um monstro infantil, né? Que ele, às vezes ele aparece meio humano, mas ele assusta a criança, mas ele assusta a mãe da criança, que é uma mãe solteira, uma mãe muito frustrada com a vida dela, né, dificuldade na vida dela. Então, ao mesmo tempo que isso vai crescendo, essa solidão dela, mostra o desejo dela por sexo, mas ela não tem ninguém. Aí ela tem que levar, ela tem que cuidar da criança sozinha. Então, assim, isso vai crescendo, a raiva, a indignação, né, a preocupação dela, né, assim, ela não tem tempo para ela não tem tempo de se cuidar. Isso vai crescendo junto com o monstro, assim, que é o Babadook, que dá a entender no final, enfim, aquele spoiler básico, dá a entender que é o homem que abandonou, que é o marido que abandonou. Eu tive essa impressão, assim, né. Aí, o segundo ponto é o Frankenstein. Eu acho, assim, brilhante. Eu acho que talvez ele destoe um pouco desses que a gente está comentando, Drácula, lobisomem, porque ele é um monstro que ele é criado, né? Então, no sentido de que tem um parâmetro, tem um paralelo com a própria história do Deus e da criatura, né? Que o Victor Frankenstein cria, e aí a gente vê a criatura se rebelando contra o Criador. Então, assim, a Mary Shelley foi uma maior blasfêmia, aquilo que ela fez, assim, né? No sentido de destruir, eu acredito que sim, né? Destruir Ela questionou, né? Olha só, o Criador está sendo enfrentado pela sua criatura. A criatura está se rebelando. Desculpa te interromper, é porque eu tenho a impressão que o Frankenstein se rebela porque ele é rejeitado, primeiramente, né? Exato. Primeiro tem um ato de rejeição, aí ele foge, mas sempre tem uma coisa do amor do Criador pela sua criatura, que o cara é ficcionado pelo monstro, vai buscá-lo, né? E ele é um compreendido. Ah, não, no filme não, tô falando da história original. É que você falou da Mary Shelley, eu fiquei com a história na cabeça. Não, então, a impressão que eu li o livro, assim, até recentemente, a impressão que eu tenho é que no livro mesmo ele rejeita muito, assim, o Victor, né, que é o criador, ele se arrepende profundamente, ele não nutre amor pelo Frankenstein. No cinema também acontece isso, mas no livro é muito mais forte. No livro, o que acontece, assim, eu até assisti a Noiva do Frankenstein aqui mesmo, e aí tem uma cena lindíssima, assim, que é a cena que... Eu pessoalmente fiquei muito emocionado, a cena que tem um cara que é cego, né, e aí o Frankenstein, que é o monstro, né, ele entra lá e o cara que é cego não tá vendo, ele não tá vendo que ele é feio, então o cara abraça, né, cuida deles, dá comida pra ele, alguém que acolhe, finalmente alguém que acolhe. E aí eu entro num ponto que é polêmico, assim, mas eu acho que entra nisso também, a gente está fazendo um paralelo com a nossa realidade, que é a questão de a sociedade dizer que algumas pessoas são monstros, né, que elas são monstruosas. E aí, às vezes aquilo a pessoa não é um monstro, mas a sociedade enxerga. Mas por que a sociedade enxerga, assim? Porque alguma coisa está faltando. Então, assim, para mim, a questão dos menores infratores. Acho que tem pessoas em situação de vulnerabilidade social, marginalizadas, né, sem acesso à educação, a bens, né, à saúde. E aí tem um paralelo com o Frankenstein, porque ele era bobo, assim, ele era inocente, isso foi criado, né? É como se fosse aquilo sei lá, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. É isso, assim, do Rousseau, né? Frankenstein, ele vai apanhando, ele apanha tanto, coitado, que ele se tornou realmente um monstro, ele quer vingança. E aí no livro é muito legal, porque assim, dá pra ver ele aprendendo a falar, ele vai aprendendo a linguagem. Assim, a Mary Shelley, ela é uma deusa, porque ela simplesmente, ela descreveu, né, como se cria uma pessoa, como se cria um ser humano. Não, e um monstro. Mas eu senti no livro que o doutor, né, o doutor tem um amor
amor, sim. Desculpa. Ele tem um amor pela criatura. Porque ele fica obcecado por isso. E ele não... E ele questiona várias vezes, se questiona sobre todo esse processo, se é um monstro mesmo, enfim. É porque ele não dá chance, né? Eu fiquei assim, imaginando a versão romântica do Frankenstein. Essa mudança que eu tive foi mais no sentido de que ele tava, tipo assim, ele tava puto, assim. Caramba, olha só que saco que eu fiz, esse cara não para, esse monstro não para de me pentelhar. Não, sim, em parte porque ele virou uma espécie de Deus, e aí né? Começa, e o livro é horrível, assim, é sanguinário. Ele começa, o monstro ele começa a matar, ele mata criança, mata o irmãozinho do Victor, Frankenstein, mata a família inteira, mata o noivo. É uma coisa horrorosa. Mata o amigo. Então assim, mas por quê? Porque ele apanhou tanto, sabe? Pra mim não tem como pensar nisso, do Frankenstein, sem pensar na questão do jovem infrator, né? E aí eu também faço questão de falar que os monstros grandes que a gente tem hoje, por exemplo, Bolsonaro, eu acho que a gente está num momento muito, assim, está tendo monstruosidades o tempo todo, né? Assim, crianças morrendo na praia, na Europa, e quem está por trás disso, assim, né? Sanguinários, o Putin, a União Europeia fechando as portas, eu acho que é isso também. Eu acho que é o fazer um comentário humano. em relação ao Frankenstein. Tem uma coisa muito básica no Frankenstein, na história do Frankenstein, as várias histórias, que é essa coisa do dilema fáustico, do homem querer ter a onipotência de criar uma outra criatura e achar que vai dominar essa criatura. Então, isso é um lance fundamental. Essa coisa social que você falou também pode entrar na jogada tranquilamente, mas o dilema chamado fáustico, eu acho que é fundamental no Frankenstein. Que é o medo que a gente tem atualmente das máquinas. Exatamente. Ou daquelas pessoas que se fazem onipotentes e dizem que sabem tudo, que vão conduzir a humanidade. Os problemas, né? É interessante uma coisa que você comentou aí do Frankenstein. Você não domina, né? Não domina a criatura. Que a versão do Kenneth Branagh de repente seja mais fiel ao livro da Mary Shelley do que a versão de 31, né? Porque acaba que tem isso também. A gente está falando aqui de onde nascem os monstros e tal, né? Com o passar do tempo, aquela obra ela começa a ser vista também de uma outra forma. Óbvio que você também tem a questão dos recursos visuais, técnicos que foram evoluindo, né, na história da humanidade, do cinema, né? Porque a partir do momento que o cinema é criado, inventado lá em 1895, a história passa a ser registrada, né? A história da humanidade passa a ser registrada praticamente diariamente, né? Porque a partir do momento que eles criam, você já tinha fotografia que ficava, você já tinha pintura, né? Que ficava, mas aí aquela coisa da imagem, né? Isso fica para toda a eternidade. Se a gente souber guardar, conservar e tal, isso fica para todo sempre, né? E é interessante que no filme do Kenneth Branagh, que ele faz o Victor e o Robert De Niro é o monstro, né? O monstro sai fazendo tudo isso, né? Talvez seria um ato de vingança, não sei, né? E enquanto que lá no Boris Karloff você fica com pena do monstro, né? Até porque a morte da menininha é uma coisa assim, você vê duas crianças, eu via duas crianças ali, né? Que ele pega, assim, se não me engano ela está jogando flores na água, né? Ele pega e faz o mesmo com ela, achando que ela vai boiar como as flores boiaram, né? Que ela é bonita como as flores, entendeu? E acaba que ela morre, né? E a sociedade, ninguém viu o que realmente estava acontecendo, e o fato dele ser um homem diferente, né, de ser um monstro diante das pessoas ali, né, gera tudo que vai acontecer nessa parte final do filme, né? E eu estou comentando isso por conta da forma como a gente acaba recebendo aquela obra e da forma como o cinema, com o passar do tempo, também vai adaptando aquilo ali, dentro, obviamente, dos recursos disponíveis para realizar, da sociedade da época também, né? O Frankenstein também é um outro personagem que já teve várias versões. Eu acho que é um dos últimos filmes que tem o personagem, ele mostra esse personagem meio que como herói
e imortal, sabe? Ele vai lutando com demônios, com outras criaturas fantásticas, né? E ele não morreu, ele continuou, porque uma coisa que o Frankenstein, eu sempre fiquei pensando no Frankenstein, que assim, como é que é aquela criatura? Ela não tem alma, né? Porque a gente pelo menos eu que fui educado em igreja católica, em colégio de freira, padre e tal, eu sei que eu tenho alma. Para eu nascer eu tenho que ter alma. E ele não. Pelo menos no filme, o que faz ele nascer é um raio, né? Que traz vida de novo para aquela criatura, né? Para aquele ser que é montado com pedaços de outros seres, né? Com cérebro, pelo menos, eu não sei se no livro tem isso, mas tem, numa das adaptações parece que o cérebro acaba sendo um cérebro de um criminoso, entendeu? De um assassino, né? No livro não tem isso, né? Porque aí, colocando o cérebro de um assassino, vai justificar o fato dele fazer atos de maldade, né? Não sei se é na versão da Universal ou se é na do Kenneth Branagh que eles colocam essa história do cérebro, é do Universal mesmo, né? Mas olha o questionamento, né? A questão de não ter alma. Sim, de não ter alma, porque o que é a alma? Eu sempre acho que, na verdade, a tal força que todo mundo fala, e que todo mundo fala em nome dela, brincando com a gente. Entendeu? O final lá do MIB, Homens de Preto, né, que tá assim, é aquilo ali. Entendeu? A gente que é criado por todos esses dogmas e tal, e começa a questioná-los, eu sempre, desde pequeno, eu sempre pensei, gente, será que no fundo, o mal não é o outro lado, que está, né, tipo Matrix, né, que está ali, né, supervisionando tudo, e que tem umas pessoas que falam bravamente em seu nome, porque o discurso dessas pessoas é totalmente contrário ao discurso que está ali no livro, né? É um discurso de ódio, enquanto no livro o que é pregado é sempre o amor, né? Rapidinho, só um comentário muito bom que você fez. Só pega o microfone com ele, só para ficar melhor, para todo mundo ouvir. É um comentário muito bom que você fez agora, foi essa questão do Frankenstein com o menininho, né? Essa cena que ele estava lá com a menina brincando, que é uma cena bem bonita também, porque é uma quebra total, assim, né? Ele é um monstro, mas olha só que bonitinho, que fofo, ele tá com o menininho, ele é inocente, ele é uma criança. E aí depois aquela cena, assim, fatídica lá, do pai da criança, aquela cena linda, assim, o pai chegando com a criança morta, o corpo morto ali nos braços. E aí depois no final, aquela clássica cena que eu acho que, não sei se já deve ter tido antes do Frankenstein de 31, mas acho que tipo assim, aquela cena que virou uma cena da cultura pop, assim, dos desenhos animados, você vê muito aquilo, das pessoas com as tochas, né? As Boas Maneiras tem, do Marco Dutra e da Juliana Rojas, tem uma cena que é uma homenagem a isso, né? Qualquer desenho animado. Sim, a Bela e a Fera tem. Os mais recentes, então assim. E aí o que isso quer dizer também? Que a sociedade, e aí quem é espertão, aí os líderes populistas, muitos, o Hitler, eles pegam um inimigo em comum. E aí a psicologia das massas ela vai atuar. As pessoas, bem como você falou do Caligari, a psicologia das massas vai atuar e isso é preocupante, isso é bem perigoso, assim, né? As pessoas agirem porque a massa... A tocha de hoje é o Facebook. Né? Tem um filme da Carolina Jabor que é isso, né? Que é maravilhoso, com Daniel de Oliveira, né? A tocha moderna, contemporânea, sei lá, nunca sei qual termo certo usar, são as redes sociais. É o WhatsApp, é o Facebook, né? São todas essas ferramentas que hoje nos dão o poder da fala, né? Para poder se expressar e tal. Justamente. Vamos só passar aqui para ele, gente, porque daqui a pouco a gente já tem que encerrar. A gente só tem mais alguns minutinhos. O papo tá bom. Agora é você. Eu vou voltar um tempo. Você falou no começo da palestra sobre a maconha. Uma coisa que ninguém falou e eu fiquei martelando com isso. Até agora, aquele filme deixa eu ver, Bicho de Sete Cabeças, que levou um pai a fazer aquilo com o filho por causa do beck. Besteira.
Sim, até hoje, se bobear, tem pai que faz isso. Aquilo é um monstro. Um monstro imaginário, mas é um monstro. Porque é o medo de tudo que a gente está falando aqui, é o medo do desconhecido, né? Vou usar aqui a figura dos pais, desculpem os pais, tá? Mas o pai não conhecia, não sabe daquilo. Foi vendido sempre para o pai que aquilo era ruim, né? Que aquilo vai te causar mal, né? E a solução que ele ali como pai encontra é mandar aquele filho para um tratamento, né? Para um sanatório, enfim. Só que é aquela coisa, é o desconhecido. A gente está falando sempre aqui que os monstros são fruto, né, do que a gente desconhece, né? O Monstro da Lagoa Negra, que foi o filme que eu vi mais recentemente para fazer o texto, né? Quem viu o Monstro da Lagoa Negra? Que é passado na Amazônia, né? Sim. E aí tem todos aqueles clichês de desconhecimento da Amazônia. Um deles é que aqui tem ratos do tamanho de uma ovelha. Aí eu fiquei pensando, de onde é que esse cara que fez o roteiro tirou isso? É a capivara. É a capivara, que é um rato. Ou as antas também, ou as antas. Mas a capivara é mais rápida. Porque a capivara acho que ele é roedor também, não é? Né? Roedor. E aí ele vai, por esse desconhecimento, a Amazônia como um lugar mítico, né? Assim, de remanescentes da época em que os animais saíram da água para a terra, que é justamente o monstro da Lagoa Negra, né? É muito engraçado, porque o medo tem muito a ver exatamente com o desconhecido, né? Com essa coisa de você fantasiar e você sair correndo, porque você não sabe o que vai sair dali, né? Mas em 90 eles estavam fazendo da Anaconda. Sim. Anaconda também. O Brasil sempre foi, né? Eu acho que isso faz parte da nossa história, né? O Brasil sempre foi a terra dos seres, das criaturas, né, extraordinárias, né? Nesse ponto eu acho que vem para cá porque o Brasil é aberto e é um país de todos para todos. Alguém tem que defender o Brasil. Mas por exemplo, um monstro, quando você vê um morcego deste tamanho, né, em Madagascar, mas vai filmar em Madagascar? Não vai, a França não vai deixar. Então, o Rio Amazonas foi filmado na Flórida. Próxima pergunta. Você falou um pouco antes de eu sair rapidinho, você falou assim, né, período aí do medo desconhecido e o atual medo do que os outros estão pensando em relação a afetar a sociedade. Vamos dizer, vamos fazer um filme, mas a gente não pode falar da pessoa deficiente, nós temos que tomar cuidado com a pessoa negra. Então, eu refleti rapidamente, eu não consigo falar na hora, por causa da minha deficiência auditiva, eu acompanho, então eu pego um pouquinho depois, aí o assunto corta e tem que voltar um pouco. Eu peço desculpa por ter voltar assim. Eu falo dessa questão porque isso aí vem de uma coisa moderna, está vindo agora, que é a questão do consciente coletivo, da diversidade. Nós hoje vivemos num mundo diverso, a gente consegue perceber que as coisas mudaram. Então a gente está vendo um monstro, uma perspectiva romântica, uma perspectiva diferente, e essas coisas de antigamente já não funcionam mais hoje. Sim, sim. Assim como a questão do consciente coletivo é uma mudança que está vindo nesse momento atual. De você pensar nas pessoas deficientes, você pensar nas pessoas negras, pensar nas pessoas gays, lésbicas, trans, todas essas características da diversidade. Então, quando você vai trabalhar uma questão uma perspectiva no mundo, na questão dos monstros, nas questões da monstruosidade, hoje em dia você já não pode falar qualquer coisa. Aí você falou também recentemente a questão das manifestações, que agora a tocha é o Facebook. E tem havido muito, o Facebook não tem, vamos dizer, não tem um certo controle, então as pessoas publicam o que vem na telha e a comunidade vem atrás com tudo. Então está tendo muita repercussão, por exemplo, de respeito na parte da pessoa com deficiência. Então a sociedade, como está incluída agora, está começando a participar, se manifestando. Isso, do meu ponto de vista, é bem positivo, de desmistificar essa parte. O medo, de certa forma, é um mal necessário, mas trabalhar em cima dele de uma forma que a gente crie uma consciência de enxergar além daquela história. Então trazer aquele medo para aquela pessoa poder desmistificar aquele monstro, para trazer uma realidade melhor. Então a gente está em constante evolução. Se a gente pegar o monstro
antes do Drácula, hoje o Drácula tem uma visão mais conceitual. Então, para você atingir o medo, você precisa aprofundar um pouco mais no emocional, no psicológico da pessoa, para poder trazer alguma coisa. Então, a sociedade está cada vez mais consciente. Esse é o ponto de vista que eu queria trazer. O mundo hoje, né, quando eu falo assim de você ter medo de como que você vai tratar um determinado assunto, eu falo até pela figura de um roteirista, por exemplo. Eu acho que um bom roteirista, na minha opinião, assim, ele vai escrever uma história, ele quer um protagonista que tem uma característica que não é uma característica que ele conhece, que ele se identifica, que ele tem algum tipo de intimidade, do tipo um irmão, uma irmã, alguém próximo, né? Ele tem que ir a fundo e pesquisar sobre esse assunto e fazer de tudo, né, para que isso seja colocado na tela de uma forma mais verossímil possível com os dias de hoje, né? Não dá mais para a gente aceitar a forma como alguns personagens são mostrados na tela, como eles eram mostrados tempos atrás. Mas assim, a gente também não pode condenar quem fez assim no passado, né? Eu acho que assim, eu pessoalmente acho, eu nunca vou saber o que é um racismo se eu não for para um lugar onde eu vou sofrer racismo ou algum tipo de preconceito por conta da minha origem por ser brasileiro. Então existem certas situações que a gente nunca vai saber se a gente realmente não for a pessoa que está vivenciando aquilo ali, né? Existem vários tipos de preconceito, a gente sabe disso, e o Brasil é muito preconceituoso, né? Então a gente só tem que tomar cuidado para isso não reverter de uma forma que é esse o meu medo, que eu falo até mesmo como uma pessoa que vem aqui na frente. Eu sempre fico muito tomando cuidado com as palavras para não ocasionar de, sem querer, eu acabar ofendendo alguém porque eu fiz algum comentário, e aí a pessoa sai daqui, ela já vai para o Facebook com a tocha dela, ela coloca uma propriedade no que eu falei, de forma que quem não estava aqui presente vai entender de uma outra forma, né? Deturpa tudo. Então a gente tem que ter esse cuidado. Quem lida com arte, principalmente, tem que ter muito cuidado com como mostrar as coisas nos dias de hoje, porque quando é colocado num outro sentido, como foram alguns casos recentes no Brasil, tudo é deturpado, e aí depois, para você desexplicar aquilo ali, né, falar o que realmente é muito mais difícil. Porque a partir do momento que você tem pessoas já predispostas a receber uma mensagem de uma determinada pessoa ou de um determinado grupo, e que essa mensagem já vem pronta e é assim, não adianta. Rotula, né? Fica rotulado, não adianta. E aí você acaba prejudicando talvez a vida de uma pessoa, sem que você ao menos saber quem é aquela pessoa, o que é aquilo que ela apresentou, o que ela fez, entendeu? E às vezes também a importância do que ela fez, entendeu? Porque às vezes a pessoa está fazendo algo que para ela está acreditando que ela está fazendo um bem para aquele grupo que ela está representando ali, na obra dela, seja que obra for. E às vezes o próprio grupo é que não vê da forma como o artista está vendo, porque isso cada um vai interpretar de um jeito.